Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Terra Rubro-Negra. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, pessoal. Bom, eu estou aqui com meu companheiro André para falarmos um pouco sobre esse momento do Flamengo. O Flamengo que na temporada não está muito bem e principalmente sobre o nosso treinador Jorge Sampaoli. André, eu já passo a bola para você, cara. Fala para a gente um pouquinho sobre esse momento do Flamengo, sobre o Sampaoli e sobre essa questão também das substituições e das escalações do Sampaoli, que são 33 jogos com 33 escalações diferentes, André. Salve, salve, galera. O momento é muito ruim. O time tá vencendo as partidas, venceu do Curitiba agora numa jogada individual do Gerson e que é o retrato do Flamengo nessa temporada. É um time de individualidades muito mais do que plano tático, do que plano técnico, do que entrosamento entre os jogadores. 33 escalações em 33 jogos diferentes mostra como o Flamengo tem atuado nas partidas. É um time desarrumado, é um time que não tem entrosamento entre os jogadores. Uma hora o Ayrton Lucas parece ser o titular, na outra hora é o Felipe Luiz. Isso mexe com o setor defensivo. O Ayrton Lucas é um jogador mais rápido, mais jovem, com uma capacidade maior de atacar o adversário e de cobrir ali um zagueiro que vai no ataque ou um volante que saiu para jogar. E o Felipe Luiz é uma situação diferente. É um jogador que precisa de uma cobertura, é o jogador que vai dar a experiência que o time precisa num momento de dificuldade, um bom passe ali na saída de bola, só que precisa de uma cobertura muito bem trabalhada e muito bem orquestrada. É uma coisa que o Flamengo não tem essa temporada. Não está tendo ali um entrosamento entre os setores. O setor defensivo o Flamengo é dividido em três partes. Fica o setor defensivo, um buraco, o setor do meio-campo, um outro buraco e o ataque. Então é muito mais na individualidade de Bruno Henrique, que está jogando muito, do Arrascaeta, que pega uma bola, consegue colocar alguém de cara para o gol, do Gabigol ali fazendo os gols em alguns jogos importantes, do Pedro, que vinha bem antes da confusão com o preparador físico, um dos artilheiros da equipe na temporada. Só que depois dessa situação do preparador físico com o Pedro, o negócio desandou de vez. Ficou o que era ruim ficou ainda pior. A gente sempre comentava, o Flamengo precisa vencer partidas. Vinha de uma situação muito ruim com o Vitor Pereira. Então a cobrança no São Paulo era por resultado. E a partir do momento que a cobrança passou a ser por desempenho, o Flamengo não evoluiu. Não evoluiu e uma situação muito preocupante. O Flamengo jogou mal contra o Curitiba, no meu modo de ver, principalmente no segundo tempo. O Sampaoli, como sempre, tenta fazer as substituições e todas, todas dão errado. É incrível, ele tem 100% de aproveitamento para o errado, as alterações não dão certo e o Flamengo é dominado por times inferiores. O Curitiba jogou melhor que o Flamengo no segundo tempo. O Flamengo conseguiu a vitória ali num chutaço do Gerson de fora da área que ninguém acreditou, porque o Flamengo não chuta. Então, foi uma situação que acho que até surpreendeu o adversário, por isso veio o gol, porque o pessoal pensou que ele ia dar mais um passe, ele cortou para o lado e chutou, e acabou sendo muito feliz. Mas o fato é que os jogadores não compraram a ideia do Sampaoli e eu acho difícil que de um dia para o outro as coisas mudem e eles comprem o barulho do técnico argentino. Porque a gente sabe que a situação é complicada, a gente já citou aqui que teve um podcast do Getúlio Vargas que o paparazzo rubro-negro participou e ele conversando com uma pessoa de dentro do Flamengo, contando para ele a situação, que o Sampaoli teria colocado os jogadores contra a parede, que o São Paulo teria cobrado, que os jogadores estão querendo derrubar ele. Então é um ano complicado do Flamengo, um ano turbulento, praticamente em todos os meses. Eu acho que o Flamengo não teve um período assim de muita paz, tirando ali a data FIFA, que o Flamengo foi com a vitória, mas a pressão já voltou quando a data FIFA voltou, porque o Flamengo tomou uma goleada do Bragantino. Então, esses 10 dias aí foram os 10 dias da tranquilidade do ano do Flamengo, porque de resto foi pressão o tempo todo, porque o time perdia campeonatos, o time perdia jogos, o time não tinha preparado, o time não tinha fôlego para as partidas, chegava no segundo tempo muito cansado. O São Paulo mudou um pouco isso, o time conseguiu encorpar fisicamente, só que não melhorou muito pouco. E esse muito pouco
a partir do momento que começou a se cobrar uma evolução de desempenho, a coisa desandou de uma forma ali inacreditável, começando pela situação do Pedro com o preparador físico, depois veio essa discussão do São Paulo com atletas, depois veio o caso do Varela com o Gerson, a situação só foi piorando e ainda bem que temos um mês para a final da Copa do Brasil, porque se fosse agora, esses jogos, o São Paulo teria uma grande vantagem em cima do Flamengo, até porque o São Paulo é treinado pelo Dorival Júnior, e o Dorival Júnior conhece bem esse elenco do Flamengo, já que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil no ano passado. Sem dúvida. A impressão que dá realmente é que a galera não comprou o barulho do treinador. A gente já falou diversas vezes aqui que da questão de tempo dele já passou, que ele não conseguiu tirar e fazer com que esse time jogasse, né? A questão toda é essa. Agora, a impressão que dá, André, é que eles fizeram o quê? Vamos segurar, vamos tentar agora levar do jeito que está e botar panos quentes em tudo até a final do Copa do Brasil, porque tem uma final em cima já, mudanças mais drásticas agora não vão ser feitas. Então é isso, eles vão empurrar com a barriga até a final e a gente espera, né, que o Flamengo consiga ganhar esse jogo. Mais alguma consideração aí, André? Só em relação ao o caso do Pedro, que a gente vê aí, muito se diz que o Gabigol tem cadeira cativa no time, que ele pode jogar mal quantas partidas ele quiser, que ele vai continuar sendo o titular do Sampaoli, mas a gente também tem que ver o outro lado, que é o lado do Pedro. Quando o Pedro entra em campo, ele não se ajuda. Ele é um jogador fominha, que tenta fazer todas as jogadas individualmente, aí não consegue, perde a bola, não dá um passe, não procura tabelar com os companheiros, não sei se ele está ansioso, a gente acredita que Acredito sim, que porque sim. é, por tudo que ele passou, por todas as situações que aconteceram, ele fica ansioso para fazer o gol, para ajudar a equipe, a gente entende tudo isso. Mas é fato que quando o Pedro entra em campo, ele entra muito mal. O Flamengo fica com praticamente -1 com o Pedro, o que é inacreditável, porque o Pedro até pouco tempo atrás estava jogando Copa do Mundo. O Pedro foi convocado para a seleção E brasileira. Então, não é ajuda um na recomposição também, né? Que é um outro fator também que pesa exatamente. bastante. E aí a gente vai questionar: ah, o Gabigol tem cadeira cativa, pode jogar mal, pode não estar atuando bem e fica sempre como titular, mas vai colocar o Pedro que vive um momento pior do que o do Gabigol. E tem uma outra questão, que o Pedro não vai encaixar com o Sampaoli. Não vai da noite pro dia ter um estalo não, o Pedro vai pensar, não, agora eu vou jogar pro Sampaoli, porque eu vou ajudar o time a ser campeão e eu quero que o Flamengo ganhe pelo menos um título nessa temporada, já que perdeu todos. Isso não vai acontecer. Jogador de futebol é vaidoso. E é por isso que às vezes as coisas desandam. É vaidade de querer ser titular, é vaidade de estar sempre no holofote. Isso aí para todos. Pode chegar em entrevista e falar que não, que joga para o time, mas a gente sabe. No campo a gente percebe esse tipo de coisa. Eu acho que não tem vaidade ali no lance do Everton Cebolinha, que aconteceu lá contra o Nublense, que ele tinha 3 para tocar para o Flamengo fazer o gol e ganhar tranquilidade. Ele preferiu uma jogada individual, perdeu a bola no lance seguinte. O Nublense lá rodou a bola no campo de ataque e acabou empatando. Então, acho que isso não é vaidade de querer ser o cara, de querer ser o cara que desafogou o Flamengo num jogo fora de casa da Libertadores, para não passar a bola para o lado. Ele tinha duas opções. Duas opções. Ele preferiu o drible. O Pedro contra o Grêmio. Ele corta o zagueiro, fica livre. O gol, ele tá ali distante, o gol tá meio de lado. Se ele rola pro Luiz Araújo, era gol. Dali não era difícil o lance. Era menos complicado que o do Everton Cebolinha. Mas rola a vaidade de fazer o gol, rola a vaidade de mostrar pro técnico que ele pode ser titular e que o outro tá na reserva. Isso acontece em todos os ambientes de futebol. O jogador é vaidoso, vai jogar para a equipe em determinados momentos, se a coisa estiver dando certo para ele, se ele estiver fazendo gol, se ele estiver sendo bem falado na mídia, cogitado para ser vendido para a Europa, cogitado para a seleção brasileira, aí ele vai ser o cara que vai jogar para o time. Vai dar passe, vai dar assistência, vai abraçar companheiro de equipe. Isso tudo vai acontecer. Agora, se o negócio estiver ruim para ele, estiver sendo questionado, criticado,
que não faz gol, que não corre, que não dá assistência, que brigou com o técnico, que brigou com o preparador físico. A gente sabe que a vaidade vai tomar todo o lugar do cara que é solidário aos companheiros. Fato é que Sampaoli também tem a enorme parcela de culpa nisso, porque ele conseguiu fazer com que um time que tenha Gabigol e Pedro no ataque, com que nenhum dos dois rendesse. A verdade é essa. E com o Exatamente. Sampaoli, nem Gabigol e nem Pedro conseguem jogar bem. Bom, acho que é isso, né, André? É isso. Então, beleza, galera. Deixa o like, se inscreva no canal e saudações rubro-negras. Galera.